e uma coisa que nós percebemos é um comportamento às vezes meio cínico, meio pessimista dos jovens, da população como um todo em relação ao futebol brasileiro, né? Como que tu costuma educar, digamos assim, o teu público, os teus alunos em relação a esse tema? O futebol enquanto tradição, enquanto elemento cultural do nosso país, é algo que tu costuma proativamente trazer dentro das tuas aulas ou é uma coisa que tu evita falar para a audiência, digamos assim, não ficar triste com as duras verdades que devem ser ditas, né? Olha, eu vou te dizer assim, ó, só um anexo, só no gol ainda de voleio, o fato dele ser o pombo e o gol ser de voleio também tem esse elemento, essa simbologia. Volta o Nelson Rodrigues, né? Escreveu uma crônica associando a estética desse gol ainda. Não, o que acontece comigo enquanto professor é que eu desfruto de uma condição que eu sou um professor livre, né? Então, eu não sou um professor fixo dentro de uma instituição, com isso eu falo o que eu quero e arco e me beneficio, e ao mesmo tempo assumo a responsabilidade do que eu disse, né? Então, eu também me posiciono como aquele que não quer convencer necessariamente nenhum aluno meu a gostar ou não gostar de futebol. Porque gostar ou não gostar de futebol, quando se fala de Brasil, é algo assim que independe da nossa vontade quando nós pensamos na história nacional. Então, eu não tenho como, exemplo, olha, eu não gosto de mandioca. Tá bom, tudo bem, você pode não gostar de mandioca, mas mandioca é um produto importante dentro da história colonial do Brasil. Você pode não fumar, tudo bem, mas o tabaco, ele esteve presente na bandeira do Império, é um produto importante, plantado, disseminado pelos jesuítas, se você não fuma. E com o Brasil, salvo as proporções, a seleção brasileira, eu trato mais ou menos da mesma forma. Então, você pode não gostar ou gostar. Agora, se eu quero pensar na história nacional, dependendo do recorte, o futebol, ele acompanhou essa história. Eu tenho o futebol presente na era Vargas, eu tenho o futebol presente no tempo do governo Médici, eu tenho o futebol presente no nosso contemporâneo, tem toda uma discussão envolvendo a camiseta da seleção brasileira, tem, que é uma questão contemporânea, eu sempre digo, né, o problema é acharem que eu estou com essa camisa por causa da seleção brasileira. E daí, então, nessa conjuntura, o que acontece? O futebol está aí. O futebol é um elemento, de fato, não é recente, de utilização política, de instrumentalização, de debate, justamente pela presença sociológica que ele tem. Então, se eu quero abordar um exemplo, agora eu estou falando muito sobre Getúlio Vargas. Aí eu vou analisar, por exemplo, o envio para a Copa de 38, Copa na França, o Getúlio com uma série de discursos fascistas, assim como na Copa de 34, discursos fascistas, etc., de reverência a Mussolini, a administrações políticas totalitárias, etc. Vejam, o futebol presente no tema Getúlio Vargas, no discussão sobre fascismo, Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, momentos históricos, essa maneira totalitária que o século XX tantas vezes acabou acompanhando. Enfim, o futebol está ali. Se eu for pensar, para complementar essa questão, na literatura brasileira, eu vou ler lá o Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Pô, o futebol aparece ali. Tem o Graciliano Ramos dizendo que acha que o futebol, por ser muito inglês, não vai pegar no Brasil. Pobre do Graciliano, né? Errou feio. Então, o futebol está ali, está presente. Tem o Gilberto Freire, você visita a casa do Gilberto Freire, tem ali os traços do Sport Recife, torcedor. Tem o José Lins do Rego, que foi presidente da CPD por um certo momento. José Lins do Rego brigou com o Zizinho, que era naquele momento um grande jogador brasileiro. E a literatura brasileira, puro suco, Ariano Suassuna gritando esporte, esporte, esporte. Tem a relação do Falcão com o Mário Quintana, e é uma relação tão bonita que depois criaram toda uma mitologia em cima, até um pouco exagerada, mas a história em si, a relação dos dois é muito bonita. Então é cultura, literatura, futebol. Dependendo do recorte de futebol, tá ali, gostemos ou não, entendeu? É muito legal. Ô, Thomas, então, que recado que você daria, assim, pra aquela pessoa que acha que falar de futebol não é importante? Bem sucinto, assim. É que é aquela situação assim, olha, não é importante. A pessoa, dependendo do caso, reclama, exemplo de ocupação cultural. Ah, a esquerda brasileira ocupou todas as áreas culturais. Aí uma empresa como vocês transcendem, saem de uma zona de conforto, vocês estão aí predispostos a falar sobre futebol, a marcar uma posição em cima dessa discussão sobre Copa, é um ato corajoso.
Ocupação de espaços. É algo assim que vocês não jogam na argumentação segura. A argumentação segura para um certo nicho é agora ficar com um discurso exatamente criticando toda a questão da Copa, etc., mas uma crítica comum, esvaziando, de fato, o que pode ser valorizado nesse momento e tudo aquilo que a Copa, de alguma maneira, e a simbologia da camisa brasileira consegue integrar. Então, o que eu digo é o seguinte, eu acho uma atitude corajosa da empresa, eu sei que a pergunta ela não tem direcionamento específico para a empresa, mas eu acho que é uma atitude corajosa e eu valido esse tipo de postura. Ocupação cultural, para mim, é você conseguir falar sobre diferentes temas com diferentes níveis de propriedade, com diferentes níveis de interesse, entendendo de fato que o ser humano, ele nem sempre se restringe à sua bolha. Você não pode ser necessariamente monossilábico, chatão do churrasco, essa coisa toda. Vocês mostram, de fato, que usar a camisa da seleção brasileira não é necessariamente uma regra para que você seja retardado mental. Quantos retardados mentais usam a camisa da seleção brasileira? Fica essa coisa meio pejorativa. Vocês saem disso, vocês mostram, dá para usar a camisa, dá para ser patriota, dá para falar sobre temas sérios. E aqui, ó, estamos aqui confortavelmente. Então, eu acho isso muito bom, muito bom. Perfeito. Ó, falando em retardado